Bom, eu estou gravando esse vídeo então para falar a respeito do método Suzuki. Meu nome é Robert Martins e eu vou fazer esse vídeo a pedido de uma pessoa que acompanha os meus vídeos. Já faz um tempo que ela me pediu, mas por questão de tempo, acabei não conseguindo fazer antes, estou fazendo agora. Mas eu pretendo fazer mais de um vídeo falando a respeito do método Suzuki. Esse vai ser o primeiro, vai ser um vídeo curto com alguns elementos importantes a respeito do método Suzuki. Então vamos lá. Primeira coisa, Shinichi Suzuki, ele foi um educador musical japonês que elaborou um método conhecido como educação do talento. Ele era então educador, mas também, como a grande maioria sabe, Suzuki também era violinista, né? Ele então desenvolveu esse método conhecido como educação do talento, e também nós podemos chamar a proposta do Suzuki de método da língua materna, porque, como vocês vão ver depois, ele fazia uma relação, né, de como ensinar a música com a questão de como acontece o desenvolvimento da língua materna em toda criança. Educação é Amor. Educação é Amor é um livro escrito pelo Suzuki, onde nesse livro contém nesse livro um conteúdo biográfico, né, e conceitos que constituem a sua filosofia. Então é um livro onde vocês vão encontrar tanto uma parte que se relaciona à vida do Suzuki, algumas coisas importantes que ele quis descrever ali, como também a sua filosofia, aquilo que vai nortear todo o trabalho que ele vai desenvolver. Alguns fundamentos, então, dessa filosofia, dessa maneira de trabalhar de Suzuki, né, desse método. Todas as crianças são capazes de aprender sua língua materna. Então, diferente daquilo que muitas pessoas falam às vezes, ah, a tal pessoa é talentosa, né? Ela tem talento, por isso que ela consegue tocar. O Suzuki vai dizer que não. Assim como toda criança aprende a sua língua materna, eles também vão ser capazes de aprender a tocar um instrumento. É, e ele vai constatar, então, a importância do ambiente familiar, né? De se ter um ambiente familiar que, que seja o suporte para esse desenvolvimento, né, para o desenvolvimento da criança. Então ele vai falar a respeito do incentivo e motivação dos pais, ele que como uma coisa muito importante, ele vai falar que o homem é fruto do seu entorno, ou seja, aí nós vemos mais uma vez bem claro a importância do ambiente, criar um ambiente rico em estímulos, criar um ambiente que promova o desenvolvimento da criança, que seja suporte para o desenvolvimento da pessoa, né? Como nós vamos ver depois, ele valorizava não só o desenvolvimento musical, mas o desenvolvimento humano. Todos podem ser talentosos desde que em um ambiente então favorável e rico em estímulos. O contato com a música. Então, os alunos no método Suzuki, eles têm aulas individuais, aulas coletivas, é, prática com a família, né? Então eles praticam em casa com a família. Também os pais, né, aprendem a tocar o instrumento durante as aulas. As crianças são estimuladas juntamente com os pais a ouvir música, seja indo a concertos, seja em casa, seja no carro, né? A tocar, pais tocam, as crianças tocam, o professor toca. É, Dessa forma, elas são expostas ao que a gente pode chamar de apreciação, né? Então, elas aprendem a apreciar música, elas estão o tempo todo apreciando música, ouvindo música. A repetição e a língua materna. Então, o Suzuki propõe um aprendizado progressivo, né? Aí ele tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é a questão da repetição de pequenos trechos, né? Então, muitas vezes a criança, ela trabalha pequenos trechos repetidas vezes, trechos assim que precisam muitas vezes de um esforço especial para
desenvolver alguma habilidade específica, né? Então, ele isola pequenos trechos de prática e, com isso, isso favorece o desenvolvimento de uma forma tranquila, sem que haja muito esforço. E depois, mais para frente, em um outro vídeo, eu vou poder falar um pouquinho mais dessa questão da repetição, mas também o Suzuki trabalha muito a questão do estímulo positivo. Os pais também aprendem durante as aulas, como eu já havia falado, né? Primeiro a prática, depois a leitura. Então, os alunos aprendem primeiro a tocar. Os alunos do método Suzuki aprendem primeiro a tocar, diferente do que a gente vê nos métodos tradicionais, onde se começava aprendendo a ler partitura, aprendia a teoria, depois ia para o instrumento e ainda assim no instrumento se lia nota por nota até conseguir tocar alguma musiquinha depois de muito tempo, né? No Suzuki não, os alunos aprendem a tocar primeiro, ouvem as músicas que estão aprendendo, né, aquela questão da apreciação e tudo mais, tocam de memória, os alunos memorizam as músicas, o que ajuda muito no desenvolvimento, e depois então eles aprendem a leitura. Então veja, eles passam por esse espaço, né? Aprendem a tocar primeiro, ouvem música, tocam de memória, dessa forma desenvolvem a percepção auditiva, né? E depois então vão para a partitura. As aulas, os alunos têm aulas individuais, mas também é muito importante e incentivadas também são as aulas coletivas. Então é muito importante saber que no Suzuki os alunos têm as aulas individuais, mas são incentivados a participar de aulas coletivas também. A formação humana, acima do desenvolvimento musical, o Suzuki queria desenvolver a humanidade de seus alunos, então ele queria desenvolver o caráter. Era muito mais do que desenvolver simplesmente a música. E aí tem, de certa forma, aquilo que a gente falou anteriormente da filosofia Suzuki, né? Da filosofia que estava por trás de todo o método, toda a maneira de pensar, de agir do Suzuki. Então, de forma bem resumida, um pouquinho disso que eu falei, né, um resumo do método, embora a gente tenha muitos outros elementos para falar. Os alunos ouvem gravações e performances de qualidade. Essas performances muitas vezes podem ser assistir ao professor tocando, assistir a concertos, enfim. A relação familiar é fundamental, como foi dito também. O uso de grandes obras eruditas ocidentais, então o método Suzuki, os alunos aprendem a tocar e a ouvir grandes obras eruditas ocidentais, entre outras músicas também. Por exemplo, no método de violão nós temos algumas músicas brasileiras, o caso do Som de Carrilhões, e depois também os alunos trabalham a repetição e a memorização. Então, muito importante também é a repetição no método Suzuki, é uma coisa marcante também, a memorização. Os alunos são sempre estimulados a apresentar, né? Então, tanto o professor sempre se apresenta, seja para os alunos, seja em recitais, como os alunos participam de recitais. A leitura e escrita musical posterior, então, ao aprendizado da prática, né? Posterior à prática, então, vem a leitura e a escrita musical. Então é isso aí, um pouquinho do método Suzuki para vocês, e futuramente, como eu falei, eu pretendo gravar novos vídeos falando mais a respeito do método Suzuki.